Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Sim, essa nossa preparação Turbo e TEP-RN. Já sabe. Nossas questõezinhas hoje estão voltadas aí para essas questões que fogem um pouquinho da galera que está acostumada a fazer questão de certo e errado, né? Questões de alternativa com um conteúdo um pouquinho diferente também. Um pouquinho diferente não. A língua portuguesa é a mesma. A gente só vai ter um pouco mais de parte inicial, que trabalha com aquela ideia de fonética, fonologia, ortografia, formação de palavras, para daí sim adentrarmos na parte de morfologia, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto e ó, por aí vai, tá? Por aí vai. Não se esqueça, a gente vai ter aqui, ó, eu vou bater nas questõezinhas, mas eu vou bater um pouquinho de teoria com você também, tá? Tem principalmente essa parte inicial. Afinal de contas, eu sei, deixa eu pegar a caneta aqui, eu sei que essa parte inicial pode trazer dúvida, ok? Ó, vamos falar então dessa parte inicial de fonética e fonologia. Dá um bisu nessa questão aqui para você entender do que eu tô falando. Ó, volta para cá. Assinale a alternativa em cuja palavra ocorre um dígrafo. Se o cara não sabe o que é dígrafo, lascou a vida. O que seria um dígrafo, professora? De modo simples, o dígrafo a gente vai ter mais de um grafema, mas a gente vai ter igual a apenas um fonema. Então eu tenho mais de uma grafia, mais de uma letrinha, mas eu terei apenas um som, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Você tem gratidão, certo? Você ouve o som de todas as letrinhas? Gratidão, ouve. Benefícios, você ouve o som de todas as letrinhas? Ouve. Subestimado, ouve o som de todas as letrinhas? Ouve. Pesquisadores, ouve o som de todas as letrinhas? Não. Como assim? Ó, esse aqui, ó, esse que, é como se fosse este som aqui, não é? Ó, pesquisadores. Não é isso? Se a gente fizesse a leitura do dicionário, seria assim, ó. Tô fazendo a ó. Seria essa daqui, tá? Pesquisadores. Isso daqui é a forma como a gente fala a palavra, tá? Esse daqui não é o alfabeto da grafia, esse aqui é o alfabeto fonético. Pesquisadores, não seria isso? Quer dizer que esse casinho aqui corresponde ao nosso QU, não é isso? Portanto, o que a gente tem aqui, ó? Portanto, nós temos aqui o nosso dígrafo na letra D, tá? Escrever. Você ouve o som de todas as letrinhas? Ouve. Então, o dígrafo, de fato, está na nossa letra D, tá? Bom, mas a gente não pode seguir em frente sem entender direitinho o que é o dígrafo, beleza? Então, o que é o dígrafo? Coloque assim, ó, o dígrafo é o encontro de grafemas, que são letras, né? Vamos colocar assim, ó, para você entender, letras. É o encontro de grafemas que constituem um único som, ou seja, um único fonema, tá? E a gente vai ter vários dígrafos. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui um que é muito comum. A palavra palha, ou ainda minha, ou ainda carro, ou pássaro, ou ainda, vamos pegar um exceção, percebeu? Ou nascimento, ou ainda como a gente tem ali, queijo, certo?
Ou ainda, vamos ver, deixa eu pensar em outra aqui que eu não tenha colocado. NH, nananá, RR, ó, veja só, deixa eu circular aqui para você entender, ó. Este LH corresponde ao que? A um único som. Este NH corresponde a um único som. O RR, um único som. O SS, um único som. O X e o C, um único som. O S e o C, um único som. O Q e o U, um único som. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui nessa construção? Eu tenho os chamados dígrafos. Alguns desses dígrafos a gente separa na separação silábica, outros não, não é verdade? Por exemplo, se a gente for fazer a separação silábica, deixa eu pegar aqui a cor, pegar esse azul. Se eu for fazer a separação silábica da palavra carro, eu sei que eu vou separar o dígrafo, certo? Agora, se eu for fazer a separação silábica da palavra palha, eu sei que eu não vou separar o dígrafo. Então, isso quer dizer o quê, professora? Quer dizer que existem dígrafos que a gente separa e dígrafos que a gente não separa, tá? Então, não confunda o dígrafo, que é esse que a gente está vendo aqui, com o encontro consonantal, que eu quero justamente trazer a diferença, mostrar a diferença para você, tá? Volta para cá, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente tá falando do dígrafo, né? Lá, volta, tem mais uma telinha aqui, peraí. Peraí. Eu pedi para deixarem o material disponível aqui também, deixa eu colocar lá. Peraí. Pronto, vou pedir novamente, tá? Pera aí que a gente já vai para os exercícios. Ó, a gente tá falando da teoria, dá tempo? Calma aí que a gente vai falar de mais pontos. Volta para cá. Então, eu tenho esses dígrafos aqui, que são chamados de dígrafos consonantais, ó, tá colocando agora. Pera aí que já vai chegar o material para vocês, já tá chegando o material, tá? Pera aí. Então, eu tenho esses dígrafos. Temos também, venha para cá, temos também um chamado dígrafo vocálico, tá? Opa, na verdade, deixa eu passar aqui, ó. Peraí. Dígrafo vocálico. O dígrafo vocálico também é conhecido como o nosso ditongo consonantal. Vou fazer o seguinte, quando eu for falar de ditongo, eu falo desse. Já até sei, peraí. Porque senão eu vou embananar sua cabeça aqui. Então, deixa eu colocar a diferença aqui, ó. Dígrafo é diferente de encontro consonantal, tá? Dígrafo é diferente de encontro consonantal. Por qual razão? O encontro consonantal, ele tem o quê? Cada consoante com seu respectivo fonema. Então, não acontece igual o dígrafo. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. A palavra problema ou a palavra estrada, por exemplo, ou a palavra clima, por exemplo. O que a gente tem aqui, ó? Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó, problema, nós temos dois encontros consonantais, certo? Eu tenho um encontro aqui do P e do R, e eu tenho um encontro aqui, ó, do B e do L. E acontece o que no encontro consonantal? Porque não é um dígrafo, e sim um encontro consonantal? Porque a gente vai ouvir o som dos dois fonemas. Problema. Percebe que eles não se juntam? Claro que eu tô falando aqui igual retardado para você ouvir. Porque na hora da fala, quando a gente fala problema, fica difícil, né? Tanto que tem gente que fala problema, e acaba engolindo, né, a letra. Mas de fato, a gente tem. Então, ó,
Problema. Não junta. Isso é um encontro consonantal. Mesma coisa aqui, ó, estrada. Olha a junção aqui, ó. Olha o encontro, na verdade, que a gente tem aqui, ó. O encontro do S, do T e do R. Veja que você... Veja não, né? Ouça só a palavra para que você perceba que todos os fonemas estão ali. Estrada. Tanto que, ó, é fricativo. O T é língua dental. E, ó, e o R, claro, depende da posição, né, que a gente faz. O R, a gente ouve também, ó. Estrada. Note que a gente não fala assim, né? Estrada. A gente fala tudo junto. Mas não ocorre junção de fonema. Cada uma das letras tem o seu respectivo fonema. A mesma coisa acontece para clima, ó. O C e o L, você ouve clima, né? Clima. Então, o C e o L acaba acontecendo um encontro consonantal, tá? Então, dígrafo são as consoantes com um único fonema e o encontro consonantal são as consoantes e cada uma com o seu respectivo fonema, tá? Então, essa é a ideia de dígrafo, encontro consonantal. A gente já vai falar sobre encontro vocálico, aí eu volto a falar sobre esse ponto aqui. Beleza? Ok, vamos pegar aqui a canetinha, volta aqui para a tela. Volta aqui para nossa telinha, ó, segundo exercício. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a mesma quantidade de fonemas. Não se esqueça, o que é um fonema, pessoal? O fonema é o som. Então, todas as palavras apresentam a mesma quantidade de fonemas. Ó, vamos parar um pouquinho aqui para pegar um ponto importante. Quando nós temos, que eu ia não falar, mas eu vou ter que falar aqui, eu já vou ter que antecipar. Quando nós temos um encontro de uma vogal seguido de um M ou de um N, nós temos um único som também. É aquele que eu estava falando para você, ó. Vamos separar aqui, ó. Deixa eu até separar aqui, ó. É o que a gente chama de dígrafo, de dígrafo vocálico ou ditongo consonantal. Ele pode aparecer das duas formas. O que eu vou ter? Eu vou ter uma extensão da nossa vogal. Vou pegar uma palavra bem simples, ó, a palavra tambor, por exemplo. Tambor. O que acontece aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. O que acontece aqui, ó, com esse A seguido de M? Perceba que o som do M a gente não ouve. O som do M é bilabial. Você não fala, ó, mamãe, meu, minha, motocicleta, mureta, né? Ma, me, mi, mo, mu. A gente aprendeu assim. Só que quando nós temos uma vogal antecedendo aí esse M ou o N, ele perde essa característica do fonema, do qual ele tem, e ele acaba sendo um prolongamento da vogal. Então, a gente tem o quê, ó? Tambor. Você percebeu? Tambor. Eu tenho o quê? Eu tenho uma continuação, um prolongamento do A. Tambor. Eu tenho um único som. Eu não tenho a separação do fonema A e do fonema M. Eu não falo tamambor. Você fala isso? Não, ninguém fala. Eu não falo tamambor. Não dá. Eu falo tambor. Então, esse M que vem depois é como se fosse, ó, uma extensão, como está colocado aqui, da nossa vogal A. Como se ela fosse um pouquinho mais longa. É igual, vou pegar uma outra palavra. Vamos pegar aqui, ó, para você perceber a diferença. Já sei a palavra, ó. Nunca. Nunca. Eu tenho dois N's, concorda? Então, ó, tenho dois N's aqui, ó.
O primeiro N, esse colocado aqui, porque ele vem com a vogal depois, a gente pronuncia o N normal, ó. Nunca. Na, né, ni, nó, nu. Nunca. Agora, o N que vem depois, a gente não pronuncia. Ele fica como? Ele fica como se fosse uma extensão da vogal. Então, você tem o nunca. Né? Então, o nunca. Você não fala nunca. Você fala isso? Nunca. Ninguém fala isso. Por quê? Porque esse N, quando ele vem depois dessa vogal, ele funciona como uma extensão. Por isso que a gente vai chamar, é como se tivesse um único fonema. Por isso que a gente vai chamar essa extensão de dígrafo vocálico, porque vem depois de uma vogal, né? Como eu coloquei aqui, ou ditongo consonantal. Por quê? Porque ele faz o papel de uma semivogal, esse N ou esse M. Ele fica fraquinho ali acompanhando a nossa letrinha, a nossa vogal que antecede. Então ele pode ter essas duas nomenclaturas. Eu prefiro falar dígrafo vocálico, para você entender que é um único som. Né? Então eu tenho ali uma extensão. Fechou? É isso que a gente tem. Ok, vamos lá. Volta para cá então, pessoal. Volta para cá. Vamos lá, então dá uma olhadinha agora para a gente conseguir responder. Então, ó, assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a mesma quantidade de fonemas. Então, criancinhas. Ó, cri, você ouve o som, você ouve o som, você ouve o som, certo? Equivale a um único som. Se, aqui você ouve o som, você ouve o som. Aqui é um dígrafo, né? NH, 7. E aí, o A você ouve o som e o S você ouve o som. Criancinhas. Percebeu que a gente ouve o som de cada um, certo? Ambivalente, aqui é um único som. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é um único, ó. 7, 8, 9, né? Então, ó, o an e o en é um único som. O an e o nhe ali é um único som, certo? Estudantil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E murmúrios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já achamos a nossa alternativa correta, é a nossa letra A. Tá vendo? Então, quantidade de fonemas, quantidade de sons. Vamos só matar a nossa dúvida aqui, ó. Aumento. 1, não vou contar todos, né? Só até a gente bater o erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ó, aqui o 1 e o em, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ônibus. Ó, o N aqui, pessoal, é ônibus, não é ônibus, né? Aqui já vamos ver, né, ó. Esse aqui, ó, eu não falo gue, eu falo gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já não é a nossa alternativa. Professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, opa, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é. Regular. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, Jan, tá vendo? 3, 4, 5, 6. Já não é a nossa. Carroça. Embora tenha gente que fale carroça, né? Desse daqui, depende da região. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é. Percebeu? A alternativa correta é a nossa letra A. Fechou? Nossa, professora, mas é uma questão cansativinha, né? Porque a gente tem que ir batendo. Exatamente, filho. O nome disso é concurso, né? Não é passeio. Por isso que é desse tipo aqui. Questãozinha número 2, ok? Volta pra cá. Ó, terceira questão diz assim: as palavras submissão, compreender e saudável são, respectivamente, trissílaba, trissílaba, polissílaba. Cara, isso daqui eu vou te falar uma coisa bem real. Bem na real, porque eu sou só brode. Bem na real. Isso aqui a gente aprende na primeira série. Na primeira série. Você vai falar, meu Deus, eu nem lembro mais como é que funciona. Monossílaba, lembra? Dissílaba, trissílaba e polissílaba. Né? Passou de 4 para cima é polissílaba, acabou. Só que aí eu vou te falar outra coisa importante. As pessoas esquecem da separação silábica e sabe onde eu vou ver o resultado de deixar de lado, de não ir atrás desse conteúdo? Sabe onde eu vejo o resultado disso? Lá na redação. Lá na redação eu vejo se o cara entendeu bem isso daqui, se ele sabe, se ele lembra. Vamos fazer a separação silábica aqui corretamente. E para fazer a separação silábica, eu tenho que saber sobre o dígrafo, sobre o ditongo, como é que eu separo as sílabas corretamente. O que tem de gente errando separação silábica em redação é o fim do mundo. Vai lá. Então vamos pegar aqui submissão. Submissão. SS a gente separa, né? Compreender. Compreender. E saudável, saudável. Então, quantas sílabas? 1, 2, 3, trissílaba, 1, 2, 3, 4, polissílaba, 1, 2, 3, trissílaba. Alternativa correta, letra B de Brasil, né? Letra B de Brasil. É isso daqui. Eu vou te falar, o pessoal fala, ai, tem que voltar para a alfabetização. Aí o cara acerta aquela questão de regência, de crase, sabe? A concordância, conhece o verbo tal, mas não sabe o que é uma palavra polissílaba. Não sabe fazer a separação silábica das coisas. É feio o negócio, mas é verdade, né? Vai para a próxima. Ó, assinale a alternativa em que há, respectivamente, hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente e tritongo. Eu vou falar, tá? Vou fazer um resuminho sobre eles também. Vamos primeiro responder aqui, ó. Pais, tá vendo que é pais, não é país. Quer dizer o quê? Que isso aqui é junto. Isso é um monossílabo, já não é a nossa letra A. Então, letra B, Sapucaí. O hiato só pode ser de I ou de U. Então, a gente tem aqui, ó, Sapucaí. Régua, ditongo crescente. O A sempre é vogal. Então, ó, ditongo crescente. Ditongo decrescente é da vogal para a semivogal. Herói, tá aqui, ó, ditongo decrescente. E o tritongo, ó, saguão, tá aqui também. Alternativa correta, letra B. Freada, eu vou falar, mas aqui eu tenho, professora, freada, tem o nosso hiato aqui, né, de A. Garantia, ditongo crescente, se a gente for analisar isso aqui também não, né? Eu não falo garantia, não, garantia. Isso aqui não é um ditongo, isso aqui é um hiato. Noite, então já errou, né? Aqui já não é. A letra D, moinho, a gente tem um hiato. Só não é acentuado porque tem a regra do NH. Madeira, ditongo decrescente. Madeira. Quantidade, ditongo crescente. Não tem. Esse quan aqui a gente pode entender como como se fosse um ditongo
como ele coloca ditongo decrescente, não, na verdade. Por qual razão? Porque a gente vai ter aqui aquele chamado dígrafo consonantal que eu falei a você. E iguais o tritongo, ok? Mas não daria para ser por causa da nossa letra D, por causa da terceira. Pinguim, hiato, não tem, né? Pinguim, já ignora. Então, a alternativa correta, o que nos resta, é a nossa letra B. Fechou? Vamos falar aqui, ó, rapidinho para a gente retomar sobre encontro vocálico. Primeiro encontro vocálico que nós temos é o ditongo. O ditongo nada mais é do que o encontro de uma vogal mais uma semivogal, certo? E a gente não separa. Não separa. Por quê? Porque a semivogal, ela é fraca. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra caixa. A gente percebe que, aqui, ó, é o nosso ditongo. A gente percebe que o i colocado aqui, ó, ele quase some. Por quê? Porque ele é muito fraco, ó. Porque ele é muito fraco. Tanto que a gente pensa o seguinte, ó. Caixa, ninguém fala caixa. Qual é a forma mais comum de nós falarmos? De modo bem simples, a gente fala caixa. Cadeira, não, a gente fala cadeira. Peixe, a gente fala peixe, não é assim? Então a gente engole praticamente. A semivogal, ela tá ali para acompanhar o fonema, é um sonzinho mais fraco, então a gente não separa. Por quê? Tem que guardar o seguinte: toda sílaba tem vogal, e vogal é sempre forte. Então, eu coloque assim, dica: toda sílaba tem vogal. Dica número 1. Segunda dica: o A sempre é vogal. Não existe um A que é semivogal, não. Ele sempre é forte. Então, o A sempre será vogal. Agora, esses ditongos, eles não precisam necessariamente ser vogal e semivogal nesse sentido. Também podem ser, volta para cá, também podem ser semivogal mais vogal. Aí é que entra a diferença, percebe? Que diferença, professora? Bom, quando eu tenho uma vogal para uma semi, eu tenho uma forte que vai para uma fraca. Então, é um ditongo decrescente. Agora, quando eu tenho uma semivogal que vai para uma vogal, é um ditongo crescente, tá? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, a palavra caixa, quase some o i, caixa, a gente sabe que é um ditongo decrescente, né? Que tá caindo. Agora, se eu tenho a palavra história, esse ia no final, eu vejo que é um ditongo crescente. Afinal de contas, eu tenho uma semivogal, o i, e o a, que é sempre vogal, tá? Então, essa é a ideia de ditongo. Ok. Aí nós teremos a ideia do... A ideia do tritongo. O tritongo vai seguir quase a mesma lógica, só que vai ser sempre essa construção. Semivogal mais vogal mais semivogal. Então, eles não se separam, ficam sempre juntos, tá? Vamos colocar um exemplo aqui que estava ali no texto, né? Saguão, por exemplo. Ó, a gente não separa. Como é que ficaria a separação silábica de saguão? Saguão. Ou ainda, vou pegar aqui, ó, a cidade bem pertinho aqui, ó. Paraguai. Tá vendo? O que eu tenho aqui? Volto para cá. Opa. Paraguai. Tá vendo? Eu tenho aqui o chamado tritongo, que é esse encontro de semivogal, vogal mais semivogal, tá?
E a última regra desse encontro vocálico, para a gente ir direto já para as nossas questões, é a regra do hiato. O hiato é quando nós temos o quê? Vogal mais vogal. E aí acontece o quê? Vogal e vogal, meu filho, dois bicudos não se bicam, não é assim? Eu não tenho dois fortes que permanecem juntos, os fortes se separam, não tem jeito. Então, exemplo, vou pegar aqui o exemplo que a gente tinha ali. País. Tá vendo? Você ouve o som de cada uma das vogais. País. Você não ouve paz. Por que paz é monossílabo e país é dissílabo? Por causa justamente dessa questão fonética, por causa do som. Em paz, o nosso i é semivogal. Em país, o nosso i ele é vogal, ele é forte. Então existe diferença, tá? Então quando ocorre esse encontro de vogais fortes, a gente acaba separando. Por exemplo, aqui a gente falou de um agora há pouco, ó. Moinho. Moinho. Como que ficaria? Opa. Moinho. Tá vendo? Quer dizer, não dá, volto para cá, não dá para deixar esse O e esse I juntos. Por quê? Porque os dois são fortes, os dois são vogais. Fechou? Então não se esqueça. Ditongo a gente não separa, hiato sempre separa. O nosso tritongo não separa. O nosso ditongo não separa, ok? E o nosso hiato separa. Fechou? Ok, né? Conteúdos que a gente tem que retomar, não adianta. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ó. Opa, caneta vermelha. Referente aos aspectos fonológicos, assinale a alternativa correta. Fonológico está relacionado ao quê? Ao som. Certo? Letra A. Em geração e precisarem, as letras destacadas representam o fonema S. Não, né? O precisarem, esse aqui, representa o fonema Z. Precisarem. Letra B. Em impregnam, destaca-se um encontro consonantal perfeito e um ditongo nasal. O que seria esse encontro consonantal perfeito? É um encontro consonantal, tá? Impregnam, a gente tem, ó, encontro consonantal, não tem? Esse GN a gente também percebe, ó, impregnam, PR, GN, então a gente percebe essa construção. E um ditongo nasal. O que seria esse ditongo nasal? O ditongo nasal é aquele em que o som sai pelas chamadas fossas nasais. É aquele som assim, de quando você tá gripado, que o pessoal fica falando meio assim. Por quê? Porque o som sai pelo nariz. Entendeu? A gente tem fonemas, ditongos que são vocálicos e ditongos que são nasais. Se eu digo país, ó, país, separou, né? Ok, é o nosso hiato. Se eu digo paz, melhor. Paz, não sai nenhum som pelo nariz. Então quer dizer o quê? Que é um ditongo vocálico. Agora se eu digo, vou pegar aqui, também. Você percebeu? O que acontece? Sai pelo nariz. Também. O som sai pelo nariz, pelas fossas nasais. Quer dizer, tem um ditongo nasal? Impregnam. Você vai falar, tem mais, até tem dois. Mas é verdade que tem ditongo nasal? É verdade. Então eu posso dizer que a nossa letra B está correta? Sim, a letra B está correta. Olha a letra C. Em afetuosa... deixa eu abrir, né? Em afetuosa, há 4 vogais e um hiato. Ó, afetuosa, 4 vogais e um hiato. 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, deixa eu ver, eu acho que é verdade, Sora. Vogal, 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 hiato e vogal. Pelo amor de Deus, como se fossem coisas diferentes. Há 4 vogais e um hiato. Cara, é tudo vogal o que a gente tem aqui, né? Então não pode... Mas aquele ozinho que fica separado ali, afetuosa, não tem problema. Não posso fazer essa separação. Vogal não é diferente aqui do hiato, né? Eles juntam os significados só para trazer dúvida. Letra D. Em encerra, as vogais E possuem a mesma pronúncia, evidenciando a mesma abertura vocálica? Não, né? Encerra. O primeiro E é fechado e o segundo E é aberto, tá? Não, é a mesma coisa, Carla. A Carla tá perguntando se existe diferença entre ditongo nasal e dígrafo vocálico. Não, é a mesma, depende de como a banca coloca. Eu tenho que saber o quê? Que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Por qual razão a gente tem 2 nomes, então? Porque eles são formados tanto por vogais quanto por consoantes. Então, quando a gente está na teoria das consoantes, recebe o nome das consoantes. Quando a gente está na teoria das vogais, recebe o nome das vogais. Mas representam a mesma coisa, tá? Não vai ter alteração, não. Ok? Faz o papel da semivogal, esse fraquinho. A nossa letra E. Em sobreviveram, identifica-se um hiato, um encontro consonantal e 2 ditongos. Olha lá. Um hiato, sobrevieram, né? Um hiato, um encontro consonantal, aqui seria, né? Sobreviveram, e 2 ditongos. Aonde, meu filho? A gente pode dizer que tem um aqui, ó, um ditongo consonantal. Sobrevieram. Não dá. Então tá errado também, porque só vai ter um aqui colocado. A alternativa correta é a nossa letra B de Brasil. Fechou? Fechou, tá? Vai para a próxima. Ó, agora a gente vai falar um pouquinho sobre formação de palavras. Também quero trazer, abre a câmera. Também quero trazer, pegar minha água. Também quero trazer um pouquinho da teoria. Só essa primeira parte, que ela é um pouquinho mais puxadinha, tá? Depois a gente vai batendo exercício. Relaxa, que vai dar tudo certo. Só a gente só fez 5 questões. Não importa quanta teoria a gente viu. A minha garrafa, que combina com o slide, que combina com o fundo, que combina com a camiseta, que combina com a unha, que é tom sobre tom, ok? Vamos lá. Fechou! Vamos lá, Brasil. Formação de palavras, já sabe, né? Formação de palavras no aspecto da morfologia. Vamos lá fazer um resuminho para você. Vai para a primeira questão para a gente entender do que está falando. Essa daqui é uma questão do capiroto, porque, olha, já fala o nome, né? Ó, em relação à palavra... Desculpa, é zoeira, tá? Em relação à palavra macumbeirístico, assinale a alternativa correta. É formada a partir da junção macumba e beirístico. Não, vamos juntar aqui, ó. Macumba é uma, a gente tem eiro, seria outra, e ístico seria outro. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho, na verdade, 3 morfemas. A gente chama isso de morfema, tá? Que é a menor parte da formação da palavra. Então, uma palavra é formada por vários morfemas. Beleza? É uma palavra formada por vários morfemas. Então, a gente não tem aqui, ó, macumba e beirístico, não. Macumba, aqui, ó, o eiro seria, por exemplo, macumbeiro. Seria uma profissão, sei lá, né? E, quer dizer, a gente já vai ter um sufixo aqui. E aí, a gente vai ter mais um aqui. Ístico, tá? Então, beleza. Então, não é dessa junção, não. Letra B, é formada a partir da adição do sufixo ístico diretamente ao radical macumb. Não, né? Senão ficaria macumbístico. Não dá. Letra C, é formada a partir da adição do prefixo mec, a palavra umbeirístico. Não, né, gente? Nunca no Brasil. Possui a mesma quantidade de morfemas que a palavra jornalístico. Jornalístico de jornal... Jornalístico, não, aqui só tenho 2, ó, jornalístico.
E a letra E, apresenta a relação de sentido com as palavras macumba e macumbeiro. Exato. Né? Ó, macumba, aí macumbeiro, e aí você tem macumbeirístico. O final, ó, rístico. Seria isso aqui, ó. Então, apresenta a relação de sentido com essas palavras? Apresenta, exatamente. A alternativa correta é a nossa letra E. Tá vendo que é o processo de formação de palavras o que a gente tem aqui? Vamos separar rapidinho para a gente retomar? Como que acontece, professora, o processo de formação de palavras? Primeiro tipo é a formação pela derivação, certo? Pela derivação. A derivação, vou colocar tudo na mesma folhinha aqui, tá? Não quero fazer muita coisa não para você. A derivação pode ser por sufixação, tá? Então, por sufixação, que é essa que a gente viu agora. Quando a gente acrescenta o quê? O sufixo a um radical. Então, eu tenho, ó, melhor, vamos colocar na ordem. Eita, eu tô procurando uma borracha de verdade. Quando a gente tem um radical mais o sufixo. É isso que a gente tem, né? Então, é a derivação sufixal. Um radical, por exemplo, sapataria, certo? Ou ainda, deixa eu pensar, boiada, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Deixa eu pegar um verde. Ó, aria, iada, tá vendo? Isso daqui é um acréscimo ao radical, sapato e boi, certo? Então, é uma derivação por sufixação, aquela chamada de sufixal. E aí, temos ainda aquela por prefixação, Aí sim, nós temos o prefixo mais o radical da palavra. Quer dizer, eu vou ter uma coisa antes da palavra, um acréscimo antes. A palavra incapaz, por exemplo. Ou a palavra refresco. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho in, que é um prefixo, eu tenho re, que é um prefixo. E aí, capaz é o meu radical e fresco é o meu radical. Derivação prefixal, certo? Vamos lá. Acabou? Claro que não, Brasil. Claro que não. Temos também a derivação chamada de parasintética, que é essa aqui que é a bancadora. Parasintética. O que eu vou ter? Eu vou ter um prefixo mais um radical mais um sufixo. Eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui da palavra. Envergonhar, por exemplo. Envergonhar. Então, eu tenho né? Aqui colocado e tenho o ar. Tá vendo? Ó, vergonha é o meu radical. Envergonhar. Vamos pegar mais uma. Deixa eu pensar. Emudecer. Emudecer. O que eu vou ter aqui? O E, certo? E o ser. O mud aqui do mudo. Então, eu tenho a junção das duas partes para a criação da nova palavra. Fechou? Ok, temos a parasintética, temos também a chamada derivação regressiva. Regressiva. A regressiva é aquela que a terminação, a gente substitui a terminação de um verbo pela desinência. Então, pensa assim, ó, verbo e desinência. E aí você vai entender o que acontece. Acontece isso aqui, ó, uma regressão. Vamos pegar aqui, ó, uma palavra qualquer. Vamos pegar o verbo mudar e a palavra muda. Vendo? Ou o verbo pescar, por exemplo, e a palavra pesca.
Percebeu? Essa é a nossa derivação regressiva. Só uma palavrinha, uma letrinha ali no final. E por fim, vem para cá, essa daqui é bem legal porque aparece bastante em prova. É a chamada derivação imprópria. Derivação imprópria, que é aquela em que há uma mudança da classe de palavra. Muda a classe. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. Deixa eu pegar aqui. Os bons serão convidados. Pronto, ó. Os bons serão convidados. Geralmente, o que a gente tem aqui, ó? Bom, na origem, ó, é um adjetivo. Mas aqui, ó, se transformou, né, na nossa derivação imprópria, ele se transformou em um substantivo. Por qual razão? Por causa da presença do artigo. Então, essa é a nossa chamada derivação imprópria, certo? Quando muda a classe da palavra. Vamos pegar uma outra, deixa eu pensar aqui em um outro. Deixa eu pensar. Um substantivo. Não, vou pegar um verbo, né? Por exemplo, o badalar dos sinos. Ó, o badalar dos sinos. O que eu tenho aqui, ó? Badalar seria verbo, né? Ó, terminação em ar, na origem. Opa, origem. Ele seria verbo. Mas o que aconteceu? Ó, o artigo está presente aqui, quer dizer que isso daqui virou um substantivo na chamada derivação imprópria. Né? Na derivação imprópria, virou um substantivo, tá? Então, essa é a nossa primeira etapa, pensando aí nesse processo de formação de palavras, tá?